Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Mais uma sexta-feira, vamos sem mais delongas aos assuntos da semana. Ele parecia um homem simpático, na verdade ele gostou de mim e eu gostei dele. Eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Quando não gosto delas, eu não gosto. Mas tivemos por pelo menos 39 segundos uma química excelente, isso é um bom sinal. Foram essas as palavras de Donald Trump a respeito de Lula em seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Palavras que poderiam figurar em qualquer manual do que seja arbítrio, capricho e idiosincrasia de quem está por cima. No atual contexto, no entanto, o capricho do presidente norte-americano surpreendeu a todos e a Lula especialmente, que sorriu e depois retribuiu as gentilezas. Para além dos afagos inesperados e do teatro, espera-se agora a reunião entre os dois presidentes, que pode reconfigurar o mapa dos produtos atingidos pelo tarifaço contra o Brasil. A gente vai discutir o que está na pauta dessa conversa e quais são os bastidores de sua preparação. No seu discurso de abertura na Assembleia Geral, sem citar Trump, Lula disse que o Brasil é um exemplo contra a ambição de pretensos autocratas, criticou as sanções arbitrárias e unilaterais impostas por grandes potências, fez a defesa do multilateralismo e cobrou uma solução justa para Gaza. No segundo bloco, o nosso assunto será a morte, até segunda ordem, da PEC da blindagem, sepultada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por unanimidade, na última quarta-feira, depois da escandalosa votação na Câmara na semana passada. Pesaram bastante para esse desfecho as manifestações de domingo contra a PEC e contra a anistia aos golpistas, manifestações que tomaram as ruas de todo o país. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Paulinho da Viola, reunidos no Rio, deram aos protestos uma dimensão épica e foi inevitável a comparação com a passeata dos 100 mil de 1968, quando protestavam contra a ditadura militar. No clima do turbilhão da semana, o presidente da Câmara, Hugo Mota, barrou a nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. A liderança, ele disse, se exerce no plenário e não em exílio voluntário. O tiro saiu pela culatra e Bananinha, que buscava sua blindagem em regime internacional, agora está exposto ao risco de cassação. O Conselho de Ética abriu processo para cassar o seu mandato. No terceiro bloco, voltamos ao noticiário internacional para falar de Gaza. A ONU finalmente chamou a coisa pelo nome: genocídio. Um relatório independente do Conselho de Direitos Humanos da entidade concluiu que Israel cometeu atos genocidas em Gaza, incluindo assassinatos deliberados, destruição coletiva, fome usada como arma e violência sexual como método de guerra. A expectativa de vida na região caiu pela metade. Mais de 65 mil palestinos já foram mortos desde outubro de 2023, a maioria de mulheres e crianças. A infância em Gaza, disse um médico ouvido pela comissão, foi destruída. A reação internacional contra o genocídio ganhou corpo. França, Portugal, Canadá, Reino Unido e Austrália se somaram aos mais de 140 países que já reconheceram oficialmente o Estado palestino. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que nada justifica a guerra em curso e cobrou dos Estados Unidos uma ação efetiva para encerrar o massacre. Mas Washington segue patrocinando a barbárie de Benjamin Netanyahu. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Podemos começar tanto pelo discurso do Lula na Assembleia Geral, que eu acho que foi bastante importante, como pela nova amizade do Lula, né, com Donald Trump. Acho que esses dois assuntos terão destaque nesse nosso primeiro bloco.
Então, Fernando, o discurso do Lula, segundo muita gente com quem eu conversei, foi o melhor que ele já fez até hoje na ONU. Lembrando que ele é o brasileiro que mais discursou na ONU como chefe de Estado, né? Já teve 2 mandatos, está terminando o 3º. Ninguém foi governante legítimo do Brasil por tanto tempo. O discurso começou com uma reafirmação do multilateralismo, que, como a gente já disse aqui, é a tradição diplomática brasileira. O Brasil tem essa tradição de apoiar a organização da política internacional em termos de organizações globais, né, em termos de soluções negociadas entre todos os países. Essa tradição vem de antes dos governos de esquerda. O governo Collor, por exemplo, que teve, enfim, infinitos problemas, mas teve uma diplomacia bastante voltada para o reforço do multilateralismo. O governo FHC, mesma coisa. A diferença da diplomacia dos governos do PT em geral foi uma ênfase, e aí eu repito que é uma diferença de ênfase, porque algo disso também havia nos outros governos, no reforço dos vínculos do Sul global para atuar dentro do multilateralismo. Então, a diplomacia do Celso Amorim sempre foi organizar o Sul global para ter poder coletivamente dentro desses fóruns multilaterais, né? O discurso do Lula foi uma defesa bastante bem feita desse princípio, e ele, inclusive, chegou a dar um passo ousado em relacionar a crise do multilateralismo com a crise da democracia. E, de fato, assim, cronologicamente, as coisas são simultâneas mesmo. Se você pegar nos anos 90, quando a gente tinha altas esperanças com relação ao multilateralismo, tinha aquela coisa toda que, com o fim da Guerra Fria, haveria uma nova ordem mundial organizada em torno de regras, etc. A gente tinha altas esperanças e altas desconfianças também. Também, exato. Você, inclusive. Mas também foi uma época que teve uma grande expansão da democracia pelo mundo afora, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética bancavam umas ditaduras ali, né, ao longo da Guerra Fria. Sem o apoio dessas superpotências, a América Latina democratizou aqui, o leste europeu democratizou lá, enfim, aumentou muito o número de democracias. Agora, também deve-se dizer que vários autores ligados à ciência política, ao estudo das relações internacionais, já discutiram isso. Será que o multilateralismo, essas organizações internacionais, não enfraqueciam a democracia? Porque, bem ou mal, você tem que cumprir uma resolução da ONU, da Organização Mundial do Comércio, mesmo que você tenha votado um plebiscito para aderir ao tratado. Ele não foi feito só pelos cidadãos do seu país, né? Só pelos eleitores do seu país. E esse debate é um debate muito rico e sofisticado. Agora, eu chamaria a atenção para o fato que essa crise recente do multilateralismo mostrou que, assim, se for para haver alguma espécie de integração global, se os países forem ter influência uns sobre os outros, talvez, pelo menos, o multilateralismo faça isso de maneira regrada e passiva de contestação dentro de um discurso comum, né? Ao passo que, por exemplo, com a crise da ONU, etc., o que a gente tem é o Trump botando Magnitsky em cima dos adversários políticos dele, sem qualquer critério que não a sua conveniência política, né? Enfim. Mas o Lula fez uma afirmação bastante ousada que impressionou o pessoal que estuda esse tipo de coisa. Bom, o Lula também, como já se esperava, foi bastante duro com relação à guerra de Israel contra Gaza. Deve entrar para a biografia dele o trecho: ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Mas ele também foi inteligente e expressou, abre aspas, sua admiração aos judeus que dentro e fora de Israel se opõem a essa punição coletiva, que é justamente para se blindar, de um lado, da acusação de antissemitismo, para deixar claro que meu problema não é com ninguém ser judeu, meu problema é com o Netanyahu matar palestino. E também para não alienar o público interno de Israel, né, que naturalmente é quem teria maior poder para parar isso o mais rápido possível. Então eu achei também uma jogada inteligente do Lula. Feliz. Agora, como seria de se esperar, a essência do discurso foi a resistência às sanções americanas, a defesa da soberania brasileira, o uso do julgamento do Bolsonaro como advertência aos candidatos a autocrata, né, dizendo, olha só, no Brasil pela primeira vez um cara tentou um golpe de Estado, foi julgado dentro da lei e condenado dentro da lei, que isso sirva de advertência aos golpistas aí ao redor do mundo. Achei isso muito bom. E deixou algumas... Ele, primeiro, não cita o Trump nominalmente, sim, não fala dos Estados Unidos nominalmente, deixando aberta a possibilidade de negociação, mas deixando claro a posição brasileira, o que ele não vai negociar, né? Então ele também falou de redes sociais, falou de pontos que é como se ele estivesse dizendo pro Trump ali, ó, isso aqui eu não vou mexer, mas comércio internacional, essas coisas e tal, ele não falou sobre isso, deixando claro que tinha essa margem, né? Por contraste, o discurso do Trump foi bem estranho, para dizer o mínimo, né? Pode ser que a culpa seja do teleprompter, que o Trump disse que quebrou no meio do começo. Ele até falou, o operador disso aqui vai ter sérios problemas. Mas as Nações Unidas dizem que o teleprompter era operado por alguém da própria Casa Branca, que foi algum americano mesmo que fez besteira. Não sabia. Pegadinha, o Trump começou pela escada rolante, né? Quando ele estava subindo lá a escada rolante parou. Exato, ele fez questão de reclamar disso. E a Melania quase caiu. Foi.
E o discurso do Trump teve momentos absolutamente bizarros, né? Quando ele dizendo que o prefeito muçulmano de Londres, o Sadiq Khan, que é de ascendência paquistanesa, queria implementar a lei Sharia em Londres. Cara, não sei se alguém aí foi a Londres nos últimos tempos, eu te garanto que não tem nenhuma lei Sharia sendo implementada em Londres. Dá até vergonha ter que explicar isso, né? Enfim. E o Trump aproveitou também para dizer que já acabou com 7 guerras, que também causou uma certa perplexidade, porque algumas dessas guerras não acabaram e outras não existiram. Não era do país que estava em guerra. Então, por exemplo, ele diz que acabou com a guerra entre a Etiópia e o Egito, mas o Etiópia e o Egito tem um conflito sério diplomático por causa de uma represa que tem impacto ali no Rio Nilo, etc. Mas eles não estão em guerra, não tem tropas etíopes e tropas egípcias atirando uma na outra. De modo que cá entre nós meio mole acabar com essa guerra, né? Que não estava em curso. Teve outras guerras que ele disse que acabou, mas não acabou, não. Então, por exemplo, a guerra que envolve a República Democrática do Congo e Ruanda. Houve um acordo entre as partes, que é um negócio importante. Em alguns desses casos, o governo Trump até fez algum acordo, fez um cessar-fogo, uma coisa que pode ter alguma relevância, não é? Não é que ele não fez nada em alguns desses casos. Mas ele claramente não acabou com a guerra. Mas as hostilidades não pararam, segundo a CNN. Continua a estar lá, os pessoal se matando lá. E a guerra entre Tailândia e Camboja, por exemplo, tem um problema de fronteira entre os dois países e tem escaramuças de fronteira entre os dois. De vez em quando alguém passa para um lado, mata alguém, umas coisas assim. O Trump disse que as negociações comerciais com os dois países só aconteceriam se eles parassem de se atacar, o que pode realmente ter diminuído a violência ali, mas evidentemente não acabou com a guerra, né? Enfim, assim que acabar a negociação comercial, o problema territorial continua. Que é o caso de todas as guerras que ele diz que acabou, basicamente. Nenhum dos problemas foi resolvido. Entendeu? Em alguns casos ele conseguiu mediar um cessar-fogo, um acordo econômico, uma coisa assim. Mas ele já meteu na cabeça que acabou com 7 guerras e tá sinceramente puto da vida que não deram o Prêmio Nobel da Paz pra ele. É muito claro que ele acha mesmo que merecia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O problema não é o teleprompter, né? Exato. É o teleprompter que ele tem dentro do cérebro. Esse pois é. Que lê tudo errado. E no final do discurso aconteceu o grande evento, né? Que foi a referência dele ao Lula, dizendo que o Lula era legal, o Lula era gente boa, pô, vamos comer um churrasquinho um dia desse. E que surpreendeu, para começo de conversa, sobretudo os bolsonaristas. Os bolsonaristas estavam felicíssimos com a expansão das sanções Magnitsky, agora atinge também a esposa do Alexandre de Moraes. E, inclusive, teve sanções, por exemplo, ao José Levi, trabalhando na AGU do Jair Bolsonaro. E eu vi gente falando, pô, mas por que puniram esse cara, né? Bom, se você se odeia como eu e assistiu os vídeos do Paulo Figueiredo em 2022, você viu ele falando que o general Valério Stumpf Trindade, do Comando Militar do Sul, não teria aderido ao golpe porque ele seria amicíssimo do José Levi, que durante um tempo fez uma espécie de ponte do Bolsonaro com o STF e, segundo Paulo Figueiredo, na verdade era um traidor, porque na verdade estava defendendo o STF junto ao Bolsonaro, não ao contrário. E depois o Levi foi assessor do Alexandre de Moraes no TSE. E aí o Figueiredo dizia assim, por isso que o Alexandre de Moraes faz o que ele faz, porque ele tem um brother, fecha aspas, Meu Deus. no comando militar, entendeu? Então, o José As Levi... conexões que ele faz Exato, o são José completamente... Levi entrou nessa história por causa dessas teorias aí do Paulo Figueiredo. Eu fico perplexo com o interesse do Celso. Primeiro que a gente se beneficia disso, né, Celso? Mas eu não estou reclamando, não, pelo contrário. Mas um sujeito tão sofisticado que lê do jeito que ele lê, como é que ele arruma tempo e disposição, sobretudo, pra ficar vendo o Figueiredo? É porque o mundo virou isso aqui, cara. A gente ficou mal acostumado nos anos 90, tinha que discutir com o intelectual tucano, aquelas coisas, não sei o quê. Não, agora é o Figueiredo. Tá certo, é isso. Não, os ouvintes amam, fico perplexo, feliz. Pô. A Clara também, que vocês não estão vendo, mas ela tá sorrindo aqui que não consegue. Tá rindo da minha cara. Pô, é palhaço, viu o vídeo do Figueiredo. Não, eu adoro que você veja, porque eu não preciso ver. Pois é. É muito bom. Virou um case. E aí, naturalmente, começou a guerra de interpretações sobre a referência amigável do Trump ao Lula, né? A primeira, que claramente foi insinuada pelos bolsonaristas, mas também tem gente de esquerda com medo disso, é que o Trump pretenderia armar uma cilada pro Lula, né? Como ele armou pro Zelensky, presidente da Ucrânia, e pro Ramaphosa, da África do Sul. Que ia levar o cara pro Salão Oval e humilhar o cara publicamente, né? Naturalmente, o Itamaraty tá atento para isso e, pelo que eu entendi, a conversa deve ser por telefone. Ana Clara vai dar detalhes. Ana Clara que vai dizer isso depois, então se eu estiver errado, ela explica. Ana Clara sabe toda a história sobre isso. E a segunda interpretação, que eu acho que também pode ter uma certa dose de verdade, é que o Trump já sacou que aquela turma mais fascista no Departamento de Estado
mentiu para ele sobre a correlação de forças no Brasil. Isso é verdade. Então, não é que o Trump se arrepende de ter promovido um fascista no Brasil, não é que o Trump deixou de ser fascista, não é nada disso. Mas ele talvez se arrependa de ter promovido um fascista fracassado no Brasil. Porque claramente disseram para ele que o Bolsonaro liderava as pesquisas amplamente, que a população apoiaria as tarifas, o que obviamente não ocorreu. E até teve no começo dessa história, a gente comentou aqui o caso da época da Guerra Fria, quando tinha uns partidos comunistas que falavam para Moscou assim, aqui as condições estão maduras para uma revolução, manda arma que a gente vai tomar o poder. E não tava nada, morria todo mundo, e Moscou falava, puta merda, cara, que porcaria de informação que você estava me dando. Então pode ser uma coisa desse tipo. Não há dúvida que o aceno, mesmo que não dê em nada, enfraqueceu o Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, porque eles, bem ou mal, davam a impressão de que ninguém chegava no Trump sem passar por eles. E isso claramente não era verdade. Teve empresário brasileiro que conseguiu fazer lobby, o Alckmin conseguiu furar algumas barreiras, enfim. Então, aquela ambição que eles tinham de ser gatekeepers do Trump, né, de ser caras que estavam ali guardando o acesso ao Trump, claramente foi bastante desmoralizado. A Folha, inclusive, hoje, quinta-feira, menciona numa reportagem, uma reunião do Joesley com o Trump. Isso, exatamente. Semanas atrás. Eu não sei se isso saiu antes. A JBS tem operações nos Estados Unidos, eles têm fábrica. Muitas operações. No Canadá. E a gente está num momento, na verdade, em que as empresas brasileiras que têm como se safar nos Estados Unidos, como a Embraer, como a JBS, né? Porque tem operações lá, podem prometer investimento e tal. Elas estão querendo mais fingir que não são brasileiras, entendeu? Entendi. Tá rolando esse movimento para justamente se descontaminar. Eles doaram, inclusive, pro Trump, pra posse ou pra campanha, 5 milhões de dólares. O Joesley deve ter pegado o passaporte português dele, sei lá. Enfim. Deu um troco pro Trump ali, 5 milhões de dólares. Comprou aquelas Bitcoin do Trump lá. Exato. Trocou frango por Bitcoin, é isso? É. Bom, Ana Clara, então, já passando para você, vamos falar desse encontro entre o Trump e o Lula? Bom, os canais de interlocução, eles estavam completamente obstruídos, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Por mais que o Alckmin tenha tido reuniões com o Lutnick, né, que é o secretário de Comércio e tal, não estava havendo uma conversa ali possível para se dizer qual era a real situação no Brasil. Não tinha canal no Departamento de Estado, não tinha canal na Casa Branca. Tanto que o Bessent, que é o secretário do Tesouro, fez aquele papelão ali com Haddad e tal. Mas, assim, vocês devem imaginar que há forças poderosíssimas que querem distensionar essa situação, né? Tanto no setor privado, com os exportadores brasileiros para os Estados Unidos, quanto dentro do próprio governo, já que o próprio governo está sendo alvo de represálias, né? O Messias da AGU teve o visto dele revogado esses dias e tal. Então, tanto no setor privado, quanto dentro do governo, quanto no próprio Supremo, que também está sendo alvo da Magnitsky, né? Então, tem muita gente querendo que essa situação se resolva. E aí havia muita expectativa sobre esse encontro do Lula com o Trump na ONU, porque poderia ser uma oportunidade de abertura de um canal de diálogo que não havia. E você tem algumas alas do governo que estavam trabalhando junto com o escritório de advocacia em Washington para tentar encontrar esse canal com a Casa Branca. E um canal especificamente que não passasse pelo Departamento de Estado, porque o Departamento de Estado está muito dominado pelo pessoal do MAGA, né? O Marco Rubio, embora, enfim, tenha sido um parlamentar e tal, tenha ali um mínimo bom senso, ele é bastante ideologizado, né? E toda a turma que está com ele também. Então, o trabalho ali era para conseguir um canal na Casa Branca via esse lobby de Washington. E eles conseguiram um canal. Numa costura que não envolveu necessariamente a diplomacia brasileira. E esse canal é muito recente e tal, e o que essa turma queria era que eles tivessem 10 minutos para falar nos bastidores ali. E foi isso que eles articularam com a Casa Branca. Então, assim, tanto o Trump sabia da vontade do Brasil que houvesse essa conversa, quanto o próprio Lula também sabia. Então, existia uma espécie de pré-acordo para que essa conversa acontecesse. Então, assim, dizendo, realmente o Trump topou, né? A diplomacia brasileira achava essa estratégia arriscada demais, porque ela poderia expor o Lula, poderia acontecer alguma coisa fora do protocolo ali que, enfim, acabasse criando um problema diplomático. E a gente sabe que a diplomacia é bem ciosa, né, dessa questão burocrática, assim, da relação entre chefes de Estado.
Então, eles não estavam muito querendo essa atitude meio ousada, né? Mas, no fim, nessa guerra de influências que acontece em meio a situações graves, né, como essa, acabou ganhando esse outro grupo. Então, o Lula topou o encontro, o Trump topou o encontro, e até mesmo o intérprete do Lula, que é intérprete dele há 30 anos, estava brifado com itens que deveriam ser discutidos ali naqueles 10 minutos. Quando chegou na hora, o negócio ficou meio atrapalhado, essa coisa de escada rolante, um atrasou, outro atrasou. Enfim, ficou meio confuso ali. E o tradutor nem conseguiu entrar nessa parte. Acabou indo só o Fernando Igreja, que é o diplomata responsável pelo cerimonial do Lula, que não estava sabendo de nada. Como ele não estava sabendo de nada, ele também não conseguiu ajudar muito ali na hora. Então, por isso que eles conseguiram só 39 segundos. Na verdade, era para ter tido 10 minutos. E aí, nesses 39 segundos, deu certo. A conversa rolou ali. Rolou um clima, rolou uma química, na verdade. Exato. E tanto que na hora que o Trump fala do Lula no discurso dele, claramente é uma coisa improvisada, né? Provavelmente ele não estava preparado para falar bem do Brasil ali, nem do Lula, no discurso dele da ONU. Uma outra coisa, segundo algumas fontes com quem eu conversei, o Departamento de Estado ficou bem irritado com tudo isso, porque se sentiu bypassado. E porque também não concorda que tenha que haver uma aproximação. Então tem uma guerra rolando ali, tô falando especificamente em relação ao caso Brasil, mas é uma guerra que deve acontecer em relação a muitos outros países com quem há conflito nesse momento, né? E a gente viu a expressão de contrariedade do Marco Rubio enquanto o Trump falava, né? Exato. Mas o fato é que esses interlocutores estão conseguindo furar o bloqueio e eles explicaram para a Casa Branca que a situação do Brasil não é exatamente o que a família Bolsonaro está dizendo que é. Porque, como o Celso bem disse antes, o Trump realmente acreditava que o Bolsonaro estava sendo vítima de uma perseguição e que se ele concorresse, ele ganharia por aclamação quase. Então, assim, ao que parece, não dá para dizer que ele mudou de ideia, mas ao que parece a Casa Branca está um pouco mais aberta a ouvir uma outra versão sobre o que está acontecendo. O resultado disso é que possivelmente a gente vai ter esse encontro do Lula com o Trump, e aí tem mais uma batalha rolando internamente sobre isso. A diplomacia quer que esse primeiro encontro seja virtual, para tentar poupar o Lula de constrangimento, né? Como você citou, Celso, o exemplo do Zelensky e do Ramaphosa, tem também o da presidente da Suíça, que nem foi recebida e tal. Já esse outro grupo do governo, eles querem que seja pessoalmente. E eles estão fazendo um lobby para que seja em Mar-a-Lago, que não seja na Casa Branca. Porque como é a casa do Trump, é um ambiente mais informal. Um dos argumentos que eles usam é essa questão de que se fosse Miami, né, se fosse Flórida, daria pro Lula ir e voltar no mesmo dia, a agenda é complicada. Tô quase vendo já o Lula com o taquinho de golfe do lado do Trump, o bonezinho. Então, neste momento, até agora eles não conseguiram uma confirmação de que o Trump aceitaria recebê-lo em Mar-a-Lago. Mas é o que essa turma almeja. E assim, além dessas tramas ali de bastidores, tem a parte pública da história, né? Que é, assim, o Palácio do Planalto começou a construir um diálogo por meio da imprensa internacional, já que não havia canal oficial, né? Dando entrevista para veículos norte-americanos. E por último, teve aquela carta que ele publicou no New York Times há alguns dias. Ele, Lula, dizendo discordar, né, de tudo que estava acontecendo, mas demonstrando vontade de conversar. Uhum. Então, esses passos prévios, né, que vinham sendo tomados, mesmo sem saber se eles estavam sendo lidos da forma correta, eles ajudaram, né, a esse contexto que acabou, enfim, dando certo. E olhando em retrospecto, talvez tenha sido a Assembleia da ONU mais arriscada para o Lula, né, justamente pelo fato de haver essa crise sem precedentes. Mas apesar de arriscada, todos os desfechos deram certo, né? Assim, tudo deu certo. O discurso foi muito bem avaliado, o encontro com o Trump aconteceu, a resposta do Trump foi muito melhor do que se imaginava. Então, assim, foi um alinhamento cósmico ali. E cereja do bolo, ao mesmo tempo as pesquisas estão mostrando, claro que não tem nada a ver com o que aconteceu na ONU, mas as pesquisas estão mostrando a recuperação da popularidade do Lula, né? Nesse mesmo momento. Exato. E na esteira do discurso também, os líderes vieram conversar com Lula no final. O Zelensky foi quem procurou o Brasil para falar com Lula, para encontrar com Lula ali. O Macron veio com aquela, né, de Lula, nosso guerreiro e tal.
E aí, sobre isso, vale dizer que no discurso do Lula, Celso, esse trecho que você mencionou, ali também estão sepultados o direito internacional e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse trecho é um recado para os países do Ocidente, como a França, que fecharam os olhos para o que está acontecendo no Oriente Médio, até mesmo para o que o Trump está fazendo com outros países, né? Olha, gente, eu vou falar aqui para os ouvintes que a moça é modesta, mas ela acabou de dar vários furos. Porra, Não é, Celso? caraca. Os dois brilharam. Bom, encerramos então o primeiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar da PEC da blindagem do Congresso. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vamos começar com você. Como eu disse na abertura, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado enterrou a PEC da blindagem. Isso, todo mundo está dizendo, tem a ver com as manifestações de domingo. Mas você, mais uma vez, tem bastidores e eu quero saber deles. Não disso que as outras pessoas já sabem. Olha a responsa, hein? Olha a resposta. Bom, uma coisa que a gente espera desses políticos, né, de pelo menos alguns deles, sobretudo do Centrão, né, é que eles sejam espertos, né, inteligentes e tal. Não disse honestos, mas pelo menos espertos e inteligentes. E essa manobra da PEC da blindagem foi de uma estupidez, assim, poucas vezes vista. Que é até incompreensível. Até agora, eu não entendi como foi possível tamanha estupidez. Porque qual que era o jogo? Você tem no Congresso hoje 3 grupos com objetivos diferentes e, de certa forma, antagônicos. Uma turma, que é o governo, quer aprovar a isenção do IR para quem ganha até R$5.000. O outro grupo antagônico, no caso, que são os bolsonaristas, eles querem aprovar a anistia dos golpistas e do Bolsonaro. O Centrão, que pode ser bolsonarista e pode ser governista conforme a conveniência do momento, queria aprovar a PEC da blindagem para poder fazer o que quiser sem ser incomodado. E aí, 2 desses grupos se uniram, né? Os bolsonaristas e o Centrão, porque ambos têm um objetivo em comum, que é colocar um freio no STF, né? O bolsonarista pela razão da anistia e do Bolsonaro, etc. E o Centrão, pelo que a gente sabe. Pela razão da polícia. E aí, o que eles disseram pro Hugo Mota, né? A gente só aprova a isenção do IR se você pautar a blindagem e a anistia. E o governo precisa aprovar a isenção pelas razões que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, o Hugo Mota, o que ele faz? Ele fala pro Lula que ele vai ter que pautar as duas coisas, porque sem isso ele não consegue a isenção. E é isso que ele faz. E o artífice dessa estratégia, dessa comunhão de interesses, é o Arthur Lira, que quer aprovar essa PEC da blindagem desde 2021. Para vocês terem uma ideia, o Arthur Lira veio com essa PEC em fevereiro de 2021, quando a gente estava com 1.000 pessoas morrendo por dia de Covid. E em vez de aprovar o orçamento daquele ano para poder pagar o auxílio emergencial para as pessoas que estavam atrasado, ele movimentou a Câmara para aprovar a PEC da blindagem. Isso no primeiro mês da presidência dele na Câmara. Esse não brinca em serviço, né? O orçamento secreto é a razão principal, estrutural dessa PEC da blindagem, porque Sim. O que tem de escândalo embutido nesse negócio. E naquela época ele não conseguiu aprovar, porque ele deu várias tratoradas lá na Câmara, mas não conseguiu aprovar, tirou o time de campo e dessa vez ele viu a oportunidade ali se colocando, quando você tinha esses interesses convergentes, e colocou o Hugo Mota na linha de frente para operar para ele, e ele meio que se camuflou, né? E o Hugo Mota pautou isso de uma forma muito inconsequente, porque ele sabia que o assunto era de zero interesse público. Tô falando no caso da PEC da blindagem. E no caso da anistia é pior ainda, porque, né, você tá beneficiando um grupo específico que tentou um golpe. E há pesquisas dizendo que a maioria da população não concordava com nada disso. Então eles juntam um combo de pautas impopulares e votam na semana seguinte à condenação do Bolsonaro e acham que vai dar certo. Então é isso que é meio incompreensível. O que é mais incompreensível ainda é que eles não combinaram isso com o Senado. Porque se o Senado tivesse concordando com essa palhaçada toda, você poderia até entender, né, a lógica. Bom,
eles vão aprovar lá também, então a gente vai passar esse absurdo e vai rolar, entendeu? Só que o Senado não deu esse aval. Então aí que fica muito difícil de entender, porque fica um passivo moral inteiro para a Câmara dos Deputados. Mas enfim, o Hugo Mota também colocou isso para votar porque ele estava sendo cobrado pelo Lira, ele estava sendo cobrado pelos bolsonaristas, ele não estava conseguindo pautar nada na Câmara porque esses assuntos estavam ali pendentes. Então ele queria eliminar isso também para poder votar outras coisas. E quando as manifestações acontecem no domingo e a cara de cada voto favorável à PEC da blindagem fica estampada nos jornais, nas redes sociais, há um ano da eleição, esses deputados querem se reeleger, né? Em tese, né? A grande maioria deles. Então, há um carimbo depois da PEC da blindagem que prejudica a reeleição deles. E por isso eles ficaram tão ressabiados depois de domingo e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Tudo voltou para a estaca zero. E o que é curioso é que eles estavam tão certos dessa onipotência, né? Estavam tão confiantes no que eles estavam fazendo. E é muito louco que é justamente esse poder, que é o poder do parlamento, né? Que acha que pode tudo, que é botar freio em outro poder, né? Porque diz que o outro poder tá mandando nele. Olha o tipo de coisa que eles fizeram, né? Agora, poder é uma construção. Você não consegue recuperar poder na canetada como eles tentaram fazer, né? E a direita, em especial, tem muita dificuldade em entender isso, né? A esquerda já criticou muito o Supremo no período do Mensalão, no período da Lava Jato. Dizia que o Supremo era enviesado. Mas essas manifestações, elas nunca eram no sentido de criar leis que estrangulassem um poder, né? Ou incitar ataques físicos contra ministros. Então, o bolsonarismo parece que ele está inaugurando meio que um tipo de violência legislativa, né? Que está muito em linha, eu acho, com a violência que eles defendem em muitas outras esferas, né? Da liberação de arma, a redução da maioridade penal, a violência contra a mulher por meio da criminalização do aborto, violência religiosa, violência contra quem é LGBT. Então, é uma forma de estar no mundo que se reflete também na postura legislativa deles, né? E que eu acho que a gente viu se materializar nesses últimos dias. E que, felizmente, não floresceu porque muita gente se mobilizou. Você mencionou que a Câmara não combinou com o Senado. É por isso que a direita e o bolsonarismo, especificamente, dão tanto peso à eleição do Senado no ano que vem. Se você tiver uma mudança de correlação de forças no Senado, você imagina com essa Câmara, imaginemos que o Senado fosse um pouco mais pior. A gente estaria frito num momento como esse. O Davi Alcolumbre, sobretudo, não tá, em todos os momentos ele demonstra isso, com muita vontade de se indispor com o Supremo. Enfim, a PEC morreu, né? A anistia tá bem difícil de passar, porque a anistia sendo colocada como apenas redução de pena. O bolsonarismo não aceita e o PT também não aceita, já disse, né? O PT também disse que não votará por isso. E a anistia pesada, aí que não tem apoio mesmo. Então, assim, tá difícil a situação da própria anistia. O bolsonarismo não poderia aceitar ou dizer que aceita, mas a ideia desses pilantras aí, desses Paulinhos, Aécios, Temeres e tal, é reduzir a pena de modo que seja possível que o Bolsonaro não fique preso em regime fechado ou fique muito pouco em regime fechado. É isso que está se tentando costurar, né? Exato. É um remake do que o Romero Jucá anunciou lá quando o Temer conspirou contra a Dilma e eles chegaram ao poder. Mas vai ser difícil, por mais que eles queiram que essa seja a solução de última instância, né? Se a solução primordial para eles é livrar o Bolsonaro, não vai rolar, fica difícil para eles aceitarem isso no voto, entendeu? E depois se haver com os radicais que os elegem, né? Esse que é o problema. Como disse o Celso, deu super certo da primeira vez, né? Pois é. Por um lado deu certo, né? Essa turma tá solta, né? O país ficou pacificadíssimo, né? Exato. O que eu queria me deter é no caso Arthur Lira. Tem um movimento acontecendo agora que é muito difícil de entender, que é o governo ajudando o Arthur Lira. Olha o que aconteceu. O Lira, ele quer ser candidato ao Senado por Alagoas. E o que o governo fez recentemente? O atual prefeito de Maceió, que é o João Henrique Caldas, que é do PL, também estava pleiteando ser o candidato da direita ao Senado em Alagoas. O que embaralharia o jogo pro Lira, porque quem quer os votos da direita é ele, né? O Renan fica com os votos da esquerda. Onde chegamos, hein? Renan com os votos da esquerda. Pois é, esse é o Brasil. E o governo articulou a indicação da tia do JHC pro STJ, o nome dela é Marluce Caldas,
O JHC é o prefeito. É o prefeito. Você falou primeiro o nome inteiro dele, agora parece aquele poema do Drummond que fala que fulano acabou com o tal que não tinha entrado na história. Mas ele é conhecido como JHC. Parece a quadrilha do Drummond. A questão é a seguinte, o governo articulou para indicar a tia dele para o STJ como forma de desestimulá-lo a ser o candidato ao Senado, para o Arthur Lira poder ser o candidato tendo menos um concorrente de peso dentro da direita, facilitando muito a vida do Arthur Lira em Alagoas. E esse empurrão que o governo dá no Arthur Lira acontece no momento em que o Arthur Lira senta em cima da reforma do imposto de renda, da isenção do IR, de todo esse monte de projeto que o governo quer aprovar. Ele sentou em cima por 7 meses, ele articulou a PEC da blindagem casada com a anistia. O Arthur Lira é o cara que pautou o voto impresso no governo Bolsonaro, entendeu? Então ele é o cara que o governo tá ajudando. E aí virou, nessa última semana, meio que uma disputa de Alagoas, né? O Renan. O que o Renan pensa? Que depois de tudo que o Lira faz, ele ainda vai se candidatar ao Senado falando lá em Alagoas que a pauta da isenção do IR é dele? Não. Aí o Renan pega e faz uma manobra à la Renan Calheiros e desenterra uma proposta de isenção do IR no Senado, também tratora ali, aprova essa isenção do IR no Senado. Essa semana isso aconteceu, isso vai para a Câmara agora, né, porque foi aprovado no Senado, tem que ir para a Câmara, e aí vai ficar uma disputa de isenção do IR, a isenção do Arthur Lira contra a isenção do Renan, para ver qual que vai ser aprovada, para ver quem que vai poder levar para Alagoas, digamos, os louros, né, dessa pauta que é popular. Então, assim, fica um questionamento, assim, eu não consegui entender por que existe essa ajuda para o Arthur Lira, sendo que o Arthur Lira, além de não ter entregado nada para o governo, ainda atuou contra em todas as oportunidades que ele teve. Me parece que é mais uma situação em que o governo é refém, né? Mas assim, o lado bom disso, e eu acho que é o lado bom da semana, é que a pauta do IR parece que, enfim, vai prosperar. Seja a do Renan, seja a do Arthur Lira, que talvez agora queira correr com isso para ele ficar com a assinatura dele nisso, né? Muito bem. Celso, você estava lá na Copacabana? Eu passei no finalzinho. Passou no finalzinho. Aqui Foi. todo mundo faz reportagem. Vamos lá. Bom, Fernando, as passeatas foram um sucesso, né? Assim, teve algumas comparações entre essas passeatas e as passeatas a favor da anistia, né? Que o Jair andou fazendo. Parece ter sido mais ou menos do mesmo tamanho em São Paulo, mas essas passeatas do domingo tiveram muito mais capilaridade, né? Teve muito mais lugar no Brasil que teve passeata considerável do que Sim. aquela última do Bolsonaro. Uhum. Elas não são comparáveis ainda às passeatas do bolsonarismo no auge. Quando tinha, inclusive, prefeito do interior que mandava ônibus, que tinha aquelas coisas todas. Mas comparado com as últimas, o saldo foi claramente favorável. Achei. E a gente tem que dizer que a Paula Lavigne teve... Paula Lavigne teve um papel fundamental. Né? Teve. Porque essa história de trazer os artistas, do ponto de vista de uma militância de esquerda que já está, inclusive, cansada desses anos todos combatendo o bolsonarismo, etc., já tem um sentimento de cansaço de muitos anos de briga política intensa. Pô, vou em outra passeata que vai ter só as mesmas pessoas de sempre e tal. Qual a iniciativa de trazer os cantores para... Pô, cá entre nós, né? Que cantores, né, bicho? Que line-up de festival. Né? Exato. Pra praia de Copacabana, o cara que tinha vontade nessa passeata, mas estava com medo de ir, não ia encontrar só as mesmas pessoas de sempre. Pensou, não, essa vai gente, né? Porque vai o pessoal lá ver os cantores. Então, o papel da Paula Lavigne foi realmente importante. Eu mencionei o negócio de 68, que a comparação foi feita, mas também valeria comparar com as diretas. Você tinha ali momentos que essas pessoas se reuniam, né? Enfim. Essa coisa de 68, eu achei muito boa. O pessoal na internet que comparou o Chico, o Caetano, o Gil, o pessoal todo de 68, com aquela velhinha americana que vai nas passeatas com um cartaz. Eu não acredito que eu ainda tenho que protestar contra essa merda. Sim, exato. Então é como se o Chico, o Caetano, esse pessoal tivesse falado, porra, não é possível que eu vou ter que ficar protestando com essa ditadura, porra, até morrer, né, cara? É impressionante. E foi, sem dúvida, as maiores passeatas, pelo menos desde 2019, quando teve manifestações que hoje em dia o pessoal não dá devida atenção, mas foram aquelas grandes marchas de estudantes universitários contra os cortes de orçamento do Weintraub. Assim, no Rio foi muito grande, várias outras cidades foram muito grandes. Mas, sem dúvida nenhuma, a direita vinha dominando as ruas com grande vantagem nos últimos anos. Não foi uma passeata só de esquerda, deve-se dizer, né? Claro que a maior parte das pessoas que foram lá devia ser de esquerda ou mais ou menos simpatizante, mas uma coisa que ficou clara é que essa não era uma daquelas passeatas e que era uma espécie de marcha de militante,
Que não adianta você botar 1 milhão de pessoas na rua se só tem esse 1 milhão que é contra aquilo, entendeu? Que defende aquilo. A graça é você botar gente na rua e que isso meio que ecoe uma coisa mais geral que está acontecendo na sociedade. E nesse caso, claramente era isso. As análises de rede social mostram que a população concordava inteiramente com as manifestações, com a pauta das manifestações. A imprensa teve um papel importante para denunciar a PEC da blindagem e a anistia. Então, enfim, foi realmente uma derrota do bolsonarismo. E a minha sensação, Celso, é que o apelo contra a blindagem é mais pulverizado, é maior, é mais amplo do que Sem dúvida. O apelo contra a anistia. Claro. Né? Bom, mas a gente falou que a blindagem era proibir prender político, né? Porque, enfim, na prática você dependeria da aprovação dos pares do cara. E por que os caras vão aprovar isso? Em voto secreto. Em voto secreto, exatamente. Agora, esse fracasso dessa conjunção da blindagem com a anistia foi o fracasso dessa coalizão que a gente já vem falando aqui há vários meses entre os ladrões e os golpistas no Congresso. Entre o pessoal do Centrão, o pessoal do bolsonarismo e aquela grande interseção de políticos que são golpistas e ladrões, né? E aí eu queria dizer uma coisa, o Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, disse que a junção das duas propostas, a blindagem e a anistia, merecia o prêmio de marketing às avessas, né? Porque queimou o filme da anistia juntando o PEC da blindagem. E é óbvio que foi isso que aconteceu mesmo. Agora, assim, depois que dá errado, é óbvio que ia dar errado, né? Mas até então isso vinha funcionando, né? O Bolsonaro vinha conseguindo blindar a ladruagem do Centrão fazia vários anos. Então, se você pegar o orçamento secreto, cara, que é um negócio gigantesco, por que isso não foi um escândalo como foi o Mensalão, o Petrolão, etc? Porque eles conseguiram controlar o monopólio do discurso contra a corrupção, mesmo fazendo orçamento secreto. Então, para o cara do Centrão, é muito jogo se aliar aos bolsonaristas, porque você roubava mais do que você conseguia roubar antes, mas eles te davam uma aura de que, enfim, você não era de esquerda, você não estava querendo destruir a família, você não era contra a pátria, enfim. Aquele radicalismo do bolsonarismo blindou muito a ladruagem, né? E isso, cá entre nós, só parou de funcionar semana passada. Então, assim, até semana passada não era óbvio que não ia funcionar você blindar os ladrões com esse discurso de extrema-direita. Vinha funcionando até então. Agora, parou de funcionar porque o Centrão e os golpistas quiseram casar de papel passado, né? Assim, quiseram botar na Constituição que o acordo deles ia valer para todo sempre. Exato. Porque enquanto eles viveram ali nessa amizade colorida... Mancomunados. Exato, estava funcionando. Mas eles deram esse drible a mais, né? Eles tentaram falar, vamos consagrar na Constituição essa aliança dos golpistas com o Centrão. E aí não deu. E num timing completamente esdrúxulo, né? Agora, tem outro aspecto notável que eu acho dessa coisa da PEC da blindagem, mas que, assim, em geral, quem propõe medida anticorrupção é a oposição e quem propõe medida pró-corrupção é o governo. Por motivos óbvios. O governo é que tem dinheiro para roubar, a oposição não tem dinheiro nenhum para roubar, então o que ela pode fazer é reclamar do roubo dos caras que estão no governo. Isso independente da coloração do governo que esteja por aí. Esse foi um caso curioso em que a blindagem foi proposta pela oposição e quem segurou a ponta aqui da briga pela ética foi um governo. E o que isso mostra é como, desde que o Congresso adquiriu o controle do orçamento com as emendas e com o orçamento secreto e tal, a oposição passou a ter grande possibilidade de roubar dinheiro, porque eles podem fazer desvios com as emendas parlamentares. Então isso pode ter umas consequências interessantes aí para a política brasileira de agora em diante. Muito bem. É isso, né? Então é homenagem aqui a Alagoas, e é isso que o Celso falou no final, o poema Quadrilha do Drummond, né? A JHC. Quadrilha é assim, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. É isso, gente. Terminamos assim o segundo bloco do programa. Fazemos um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar de Gaza. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar com você. A ONU chamou, como eu disse na abertura, finalmente o genocídio, né? O relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que foi divulgado agora essa semana, é um documento bem importante. Nós vamos falar dele? Isso mesmo, Fernando.
O documento do Conselho de Direitos Humanos da ONU chama uma análise legal da conduta de Israel em Gaza no que se refere à Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Então, basicamente, é um documento legal, escrito meio em juridiquês aqui, em que eles vão pegando os critérios para classificar um crime como genocídio e discutindo a evidência contra e a favor dessa classificação. E eles concluem pela classificação como genocídio. O relatório vocês podem imaginar, é bastante chocante, né? Então, segundo o relatório, a expectativa de vida em Gaza caiu de 75,5 anos em 2023 para 40,5 nos primeiros 12 meses da guerra. Uma queda de 34,9 anos, o que é praticamente metade. A comissão também notou que em maio de 2025, a inteligência israelense listou 8.900 militantes do Hamas e da Jihad Islâmica em Gaza como mortos ou provavelmente mortos. Considerando que naquele ponto a estimativa era de 53 mil palestinos mortos pelos ataques israelenses, 83% das pessoas que tinham morrido em Gaza eram civis, pela classificação do próprio exército israelense. E aí é sempre bom lembrar, todo mundo sabe que guerra vai morrer civil, não existe guerra que não haja dano colateral, não existe guerra que não seja uma tragédia, que não tenha crimes, etc. Mas a grande questão é a proporção, né? Então, enfim, se 83% das pessoas que estão morrendo no seu ataque não tinham nada a ver com o negócio que você estava ali fazendo ali, evidentemente você está fazendo uso excessivo de força, usando munição obviamente inadequada, que mata muito mais gente do que seria necessário, está cometendo uma série de crimes que tem como resultado essa proporção bizarra de inocentes sendo mortos. Isso é uma das coisas que o Comitê da ONU chama a atenção, porque o repetido uso de bombas em áreas densamente povoadas de Gaza, bombas de capacidade de destruição maciça e indiscriminada. Então não é aquele negócio que você tem bomba teleguiada que vai até onde está a sala, onde estão os caras do Hamas, aí você mata os caras, mas acaba matando alguém que estava ali na sala ao lado. Não é isso. Você derruba blocos de apartamento inteiros. E depois você diz que tinha um cara do Hamas ali. Podia ter ou podia não ter, mas o fato é que os outros moradores daquele negócio inteiro não eram militantes do Hamas, estavam ali cuidando da sua vida. Tinha mulher, tinha criança. Os relatórios citam um especialista que diz que Israel estava jogando em Gaza em menos de uma semana o que os Estados Unidos jogava no Afeganistão em um ano. Só que em uma área incomparavelmente menor do que o Afeganistão. Muito chocante. É muito chocante, quer dizer, e obviamente uma maneira completamente inapropriada de combater uma força de guerrilha urbana, que é o Hamas, né? Porque o Hamas está usando tática de guerrilha aqui, né? Você destruir a cidade inteira, que os caras estão junto com os habitantes juntos, é obviamente errado. Também, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 7 de outubro de 2023 e 30 de julho, Israel perpetrou 498 ataques em instalações de saúde, o que é obviamente proibido. E por aí vai, gente. O relatório é um show de horrores. Segundo as estimativas da ONU, pelo menos 1.373 palestinos morreram enquanto procuravam comida. 859 morreram na vizinhança da Fundação Humanitária de Gaza. E 514 morreram no caminho dos comboios de alimentos. Então, enfim, realmente é um crime de guerra brutal, né? Mas isso é só negligência, isso é só o excesso de um comandante militar específico, que isso pode acontecer numa guerra também. Então, por exemplo, tem vários vídeos que os soldados israelenses fazem, fazendo piada com a morte dos palestinos, etc., que é um negócio absolutamente repulsivo. Mas isso, os israelenses dizem, não, isso não é a política do exército. Isso é um cara irresponsável ali na ponta, que a gente não tem controle sobre isso. Isso pode acontecer durante qualquer guerra. Então, o que aí a ONU vai investigar é o seguinte, qual era a sinalização que a liderança israelense estava dando para suas tropas? E aí é um show de horrores, né? Eu acho que isso é parte fundamental do argumento do relatório. Então, por exemplo, em 3 de novembro de 2023 já, o Netanyahu publicou uma carta para os soldados israelenses e para os comandantes da guerra, em que ele disse, lembre-se do que Amaleque fez com você. Essa é uma guerra entre os filhos da luz e os filhos da escuridão. Amaleque, para quem costuma ler o Velho Testamento, é um daqueles trechos do Velho Testamento que o pessoal tenta não dar muita publicidade, porque é muito feio. Os amalequitas, pelo que você depreende da Bíblia, eles atacaram os israelenses enquanto eles fugiam do Egito. E aí, como punição, Deus manda Israel basicamente cometer genocídio contra os amalequitas. Para vocês não acharem que eu estou inventando, Samuel, capítulo 15, versículo 3, diz, vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos.
Tá aí. Viu, Ana Clara? Ele ouve o Paulo Figueiredo, mas ele cita o trecho do Velho Testamento dos Amalequitas. Esse é aqueles trechos do Velho Testamento que o pessoal tenta, né? Não, isso aí, sabe lá, não, pode ser a tradução, né? É que eu não leio nem os trechos que são legais, entendeu? Exato, Esse esse que é o aqui problema. realmente é violentíssimo. Esse Deus do Velho Testamento é um sádico. E aí, quer dizer, o que a ONU está dizendo? O Netanyahu fazer um discurso desse para as tropas, uma tropa, inclusive, onde há muita gente que é militante sionista, bastante radical, entendeu? Onde o pessoal certamente sabe o que quer dizer o inimigo é Amaleque. Ele basicamente está dizendo para os seus soldados, vocês têm que entrar lá e barbarizar. Você tem que entrar lá e matar todo mundo. Então, e eles têm vários depoimentos de autoridades israelenses que deixam bastante claro que as tropas israelenses não estão cometendo barbaridade porque os soldados são todos psicopatas, entendeu? Isso aí são as ordens que os caras deram, né? Essas cenas de psicopatia, de prazer diante da morte dos outros e zombaria, na Guerra do Iraque teve muita cena dessas também, né? De soldados. Isso é mais frequente do que a gente gostaria que fosse. Exato. Né? A grande questão é saber, assim, se isso é um ato de psicopatia do soldado lá, que inclusive pode estar brutalizado pela guerra, porque brutalizado, claro. Ou se isso segue uma orientação de cima, né? E o relatório argumenta e cita vários depoimentos de autoridades israelenses que mostram que a orientação geral era de matança generalizada mesmo. Tem uma situação que eu acho especialmente chocante, em que o relatório diz que em 15 de agosto de 2025, um antigo chefe da inteligência militar israelense teria dito que eles precisam de uma Nakba de tempos em tempos para sentir qual é o preço que deve pagar. Para quem não sabe, a Nakba é como os palestinos caracterizam a catástrofe, né? Que foi quando Israel foi fundado, teve aquela guerra, e eles foram expulsos, né, da terra onde eles moravam. Só que Nakba, em geral, se você for procurar isso, citação vai estar em texto pró-palestino, dizendo que, olha só, o que Israel fez foi uma Nakba. Aqui está o cara chefe da inteligência israelense dizendo que é mesmo, é para fazer uma Nakba de vez em quando mesmo, para os caras, entendeu? Ficar na deles ali. Então, realmente, assim, o relatório é muito convincente. Porque não só houve uma matança generalizada, não só tem um critério para genocídio que é você dificulta a reprodução do povo que você está atacando. Então, por exemplo, o que está acontecendo com as crianças em Gaza, o que está acontecendo com as mulheres que estão dando à luz em Gaza, o que está acontecendo com a possibilidade de você casar e ter filhos em Gaza no momento. Tem, inclusive, um ataque a uma clínica de fertilidade palestina. Então, essas coisas todas é que vão se juntando para formar a evidência de genocídio. A gente não sabe que consequência isso vai ter, né? A gente não sabe o que peso tem a ONU nessa altura do campeonato. Dificilmente o Netanyahu recua sem uma pressão dos Estados Unidos. Exato. Os Estados Unidos é que amparam a política israelense, certo? Exatamente. Só que eu acho que, inclusive, é provável que a ONU tenha dito isso em voz alta agora, em parte porque muitos países europeus começaram a reconhecer o Estado palestino. Tem um movimento diplomático importante contra o que o Netanyahu está fazendo. É óbvio que os Estados Unidos é o ator decisivo aqui, mas Israel também não quer ficar completamente à mercê dos Estados Unidos. Vai que amanhã ganha um presidente americano que não quer apoiar Israel, eles estão ferrados. Entendeu? É difícil isso, hein? É, bom. Porque lembra que o Biden... Também, exato. Enfim, de qualquer maneira, eu também não diria que não tem feito nenhum esse tipo de ofensiva diplomática, entendeu? Perfeito. Ana, quero te ouvir sobre isso. Existe uma articulação na comunidade internacional neste momento para que tudo isso que a gente está vendo aconteça. A divulgação do relatório da ONU, o reconhecimento de alguns países europeus que não tinham reconhecido, como é o caso da França, o caso da Bélgica, o caso do Reino Unido, que acabaram reconhecendo o Estado da Palestina também. Portugal, Canadá. Exato, perto da Assembleia da ONU. E a reunião desses países na segunda-feira, antes do início da Assembleia, tudo isso aconteceu agora justamente em razão da Assembleia, para tentar usar a plataforma da Assembleia Geral da ONU para pressionar como instrumento de pressão para Israel e para os Estados Unidos. Na verdade, eu conversando com pessoas ali da diplomacia de dentro, a expectativa é que tenha pouco efeito. Porque recentemente, teve aquela resolução de cessar-fogo que foi apresentada por 10 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e que foi vetada pelos Estados Unidos. Não existe nenhum constrangimento dos Estados Unidos ou de Israel com uma pressão internacional, que eles nem reconhecem como legítima.
Então, o que me parece de toda essa estratégia é para os países ficarem bem com a história, entendeu? Eles estão fazendo isso não necessariamente porque eles acham que algo vai mudar com a atitude deles. Mas eles querem poder dizer daqui 20, 30 anos, quando não tiver mais Gaza, né, e não tiver mais ninguém ali, eles vão poder dizer, a gente reconheceu o Estado palestino. E até, assim, a proposta da França durante essa reunião é uma coisa inacreditável. Que ela fala assim, que pela proposta dela, esse Estado, eles excluiriam o Hamas de qualquer papel no pós-conflito e a administração do território liderada pela autoridade palestina, né? E, enfim, até o presidente da autoridade palestina discursou nessa reunião por videoconferência e tudo mais, porque o cara nem visto conseguiu para ir para a Assembleia Geral da ONU. Bizarro. Outra situação inédita. Isso foi bizarro. Coisa que o Lula mencionou isso. No discurso. Foi muito bom. Agora, assim, você falar dessa solução, né? A autoridade palestina vai ter que gerir, a gente não pode deixar o Hamas gerir. Você não vai ter ninguém ali. A questão é, vai haver gente ali para negociar uma solução de 2 estados? Se é que um dia ela pode acontecer? Depois de um genocídio, como é que você senta com Israel para firmar os termos do acordo? Sendo que as pessoas que estão vivendo isso talvez não sobrevivam, provavelmente não sobrevivam. Então, toda essa narrativa internacional, que acontece 2 anos depois do início da guerra, parece mais ser uma arquitetura para a história. E não para, de fato, mudar as coisas como elas estão hoje. Eu acho que uma questão que eu até ouvi de um diplomata com quem eu conversei é a gente comparar o que está acontecendo com Gaza com o apartheid na África do Sul, por exemplo. Quando houve o apartheid, você teve um boicote da comunidade internacional à África do Sul. Você não negociava com a África do Sul. Houve movimentos até de não vender para a África do Sul, né? Até vale dizer que Estados Unidos e Reino Unido nunca foram os atores mais contundentes desse boicote. Muito né? pelo contrário. Exato. Muito pelo contrário. Mas havia um movimento internacional de boicote. Hoje, você tem a Espanha dizendo que não vai jogar a Copa do Mundo se Israel se classificar para o torneio, cancelando o contrato de venda de arma. Você tem alguns países europeus falando da possibilidade de não vender armas. Aí você tem eventos culturais que não estão convidando artistas ou bandas de Israel, mas são coisas muito pontuais. Não existe uma coalizão internacional para, de fato, fazer alguma coisa em relação a isso. Ainda que o povo de Israel não necessariamente tenha que ser penalizado por isso, né? Embora Netanyahu seja o primeiro-ministro e ele é como ele é, você não tem como culpar a população por aquilo, né? Embora o Netanyahu tenha falado algumas vezes, inclusive mais recentemente agora em setembro, ele tenha feito menções de que o problema do mundo não são só os habitantes de Gaza, não é só Gaza, é o povo muçulmano de uma forma geral. Numa reportagem da New Yorker que foi publicada no dia 17 de setembro, por exemplo, ele se refere à Europa, ou então à imigração muçulmana, e eles citam a palavra muçulmano, ou seja, é uma característica religiosa, né? E que essa imigração maciça de muçulmanos para a Europa é um grande problema, porque essa minoria é muito barulhenta. Então, assim, ele começou a expandir a concepção dele de problema para toda uma religião e não mais para uma região. Então, ele tá mudando a narrativa para deixa de ser um problema territorial e passa a ser um problema étnico, né, na concepção dele. E ele tá falando isso publicamente, sem nenhum problema. Então, assim, o avanço do que a gente tá vivendo é impressionante. É um discurso de corte fascista. Bom, a gente encerra assim o terceiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo, viramos a chavinha da cabeça e na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Agora é o momento da alegria da diretora. Mari Farias, solta aí, mas aumenta o volume porque eu estou aqui em desvantagem. Eu tenho sempre esse álibi para fracassar. Vamos lá. Eu acho que é tradição do nosso país. Olha, Crivella. por que nós somos uma nação Não de 8 começou nem a milhões, falar. 500 mil Eu nem quilômetros ouvi. Porque em todos Tradição os momentos do nosso em que país. houve golpe de Estado, sabinada, balaiada, farrapos, o que fosse, até os paulistas tentaram se separar do Brasil. Como é que nós resolvemos sempre isso?
com a espada conciliadora de um co-estaduano meu, chamado Luiz Alves de Lima e Silva, o popular Duque de Caxias, patrono do Exército, que fazia a pacificação com a anistia. Gente, o Celso falou, o cara nem tinha respirado. O primeiro respiro ele já adivinhou. E ele, a sabinada, balaiada, Duque de Caxias. Quem gostar da voz do Crivella, no YouTube tem a música que ele gravou, basicamente elogiando o cara que chutou a Nossa Senhora. Chama-se Chute na Heresia. Celso, você mantendo a sua tradição, personagens duvidosos... Tô lá. Ele acerta. Vocês estavam aí estudando coisa séria, eu tava vendo vídeo do Crivella, do Paulo Figueiredo. Bom, para os anais, deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, entrevista CNN Brasil. Terminamos assim o Kinder, vamos direto e reto para o melhor momento do programa. Correio Elegante, momento das cartinhas, momentos de vocês. E eu vou começar aqui com uma mensagem da Larissa dos Santos Vaz. Ouvir nesse episódio o Fernando falando de Gesamtkunstwerk. Veja só, se você tirou sarro de mim. Me toca profundamente. Num primeiro momento, porque hoje vivo em Berlim e acabei de iniciar meu mestrado, e também porque as vozes do foro estavam lá quando me divorciei, quando me formei aos 35 anos, quando tive um burnout e resolvi vir de vez aprender alemão na Alemanha, contando com o mestrado na barriga da galinha. Enfim, o foro está comigo, espero que continue. Às vezes me deixa atônita com os rumos da política mundial, mas, acima de tudo, me faz sentir acompanhada e menos sozinha diante de tudo isso. É um sopro de esperança e de lucidez no meio do caos. Viele Liebe. Que legal, Larissa. Pô, muito legal, Larissa. Viele Liebe é muito amor. Falei Liebe. Muito bom. Viele Liebe, foro e seguimos atentos e fortes. Um beijo pra você, Larissa. Muito obrigado pela carta. A Viviane PRS postou. Eu e minhas amigas falamos muito de foro, mas também de casamento às cegas 50 a mais. Um pouco de drogas e um pouco de salada, equilíbrio que fala. Esses dias, uma pororoca estranha juntou os dois. Um senhor de lataria muito prejudicada deu um fora numa mulher que dava de 10-0 nele. Nos gerou indignação. Uma amiga disse em alto e bom som, impressionante... Nunca é um Fernando, um Celso. É sempre um senhor que claramente só lê Café com Deus Pai, com essa face, achando que é alguma coisa. Caramba, gente, muito... eu não sei o que dizer. Agora eu gargalhei. Muito bom. Um beijo. Um beijo. Valeu, Viviane. Olha só, gente. Recebemos a seguinte mensagem. Amados Fernando, Ana Clara e Celso Bullet Shell. Casca de bala. Aqui quem fala é o Não Importa, o podcast que, como o nome já entrega, não tem a menor relevância nacional. A gente só existe porque toda a seriedade, inteligência e credibilidade já estão monopolizadas pelo Foro de Teresina. Sobrou pra gente a parte da irrelevância das filosofias imbecis e do constrangimento. Enquanto vocês pautam o Brasil, a gente pauta, sei lá, um bar em Botafogo. Mas sabem que somos fãs obcecados de vocês, ouvintes de carteirinha, e consideramos o foro nosso farol, mesmo que a gente insista em navegar bêbado na contramão. Com carinho e toda a falta de importância do mundo, Gregório e João. Pra quem não conhece, não importa, é o Gregório do Vivier e o João Vicente. Pô, cara, grandes ídolos, grandes caras, muito honrados mesmo. Cara, eu morro de rir quando Não Importa, cara. Eu também, eu adoro. Eu nem sou muito de ver YouTube, essas coisas, mas esse eu não perco, porque, cara, eu morro de rir. É uma delícia, esses caras são... Pô, brigadão, Gregório, brigadão, João. Valeu, Gregório, valeu, João. Dá ciúme da inteligência desses caras. Inveja, ciúme. São muito bons. Caramba, hein, diretora, nós estamos ficando chique. Bom, assim, vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixa de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music favorita, na Deezer e se inscreva no YouTube. Você encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. Foro de Teresina é uma produção do Estúdio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Bárbara Rubira, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Mari Leão. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes na nossa melodia tema. A
coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emília Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana, em São Paulo, e no Estúdio Rastro do grande Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, Celso. Valeu, Fernando. Até semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.